tema de hoje vai ser Santosha, contentamento. Esse é o nosso tema de hoje, ok? No flyer que eu deixei aí, para o pessoal ver que ia ter a live e tal, eu coloquei um sutra do Patanjali, que é o 42, do segundo capítulo, que ele fala assim: pelo contentamento, suprema alegria é obtida. Né? De novo, eu vou ler esse sutra. Pelo contentamento, suprema alegria é obtida. Tá? Esse é o sutra, né? Sobre o contentamento, sobre Santosha. E aí eu vou começando a introduzir, né, a ideia de Santosha, que ela é muito importante. Então, Santosha, contentamento, significa ser grato por aquilo que se tem, por aquilo que se tem, o que é adquirido, ao apreciarmos o que temos sem desejar mais nada. Nem gostando, que em sânscrito significa raga, o gostar, nem desgostando, devesha, né? Então, esse primeiro ponto, ele já é um ponto bem, ele já é um ponto bem assim, bem base mesmo para falar de Santosha, né? Santosha é esse estado da mente onde o indivíduo ele está nesse estado de satisfação, contentamento. Eu gosto muito de uma autossugestão mental que é assim: agora nada mais me falta. Agora nada mais me falta. Né? Esse estado de agora nada mais me falta, ele é um estado que nasce esse contentamento. Né? E aí, como que é isso? Né? Agora nada mais me falta, eu tenho satisfação com o que eu adquiri, com o que eu tenho, eu não desejo mais nada, eu nem gosto, eu nem desgosto. Que instância que é essa? Então essa pessoa vai ficar vegetativa, essa pessoa não vai aspirar objetivos, essa pessoa não vai conquistar mais nada, enfim, essa pessoa não vai progredir em nenhum campo, materialmente ou espiritualmente. Bem, espiritualmente a gente já vê claramente que não é, porque isso é um atributo justamente para a gente trabalhar nossas qualidades, nossas qualidades para uma prática espiritual, para uma vida também cuidando desse lado, né? Esse lado, as pessoas falam o lado sutil da vida, mas quando a gente vai entendendo mesmo o que é espiritualidade, a gente vai entendendo que não é o lado sutil da vida, é o todo da vida, né? A espiritualidade está na matéria, né? A espiritualidade está nas nossas ações, a espiritualidade está no nosso modo de agir no mundo, de ver as coisas, de conversar com as pessoas, né? Então vamos com calma, assim. Uma coisa que eu acho que é um grave equívoco de entendimento é achar que contentamento é o mesmo, é sinônimo de conformismo, né? Quando se fala de não desejar nada, não nem gostar nem desgostar e tal, nós estamos querendo já falar de um estado onde a mente opera dentro de um lugar de não ilusão em relação às coisas, né? Quando, indo pelo contrário, numa ideia de progresso material, de, de conquistas, de superações ainda movida pelo ego, né? O yoga ele se supera, né? Também em termos de se purificar, se conhecer cada vez mais, né? Evoluir, etc. Existe o elemento da superação. Mas né, no lado oposto, né, nessa ideia de progresso, a gente tem uma base que nos fundamenta o contrário do contentamento e da satisfação. Você tem uma base que alicerça a partir da falta, né? E aí dessa falta
é como se eu tivesse num estado de mendicância. Eu não tenho, eu preciso de algo, né? E esse algo é que vai me trazer felicidade, satisfação, alegria, né? Até o próprio contentamento, né? Eu vou ser feliz quando essas coisas de alguma forma me nutrirem, me abastecerem, né? Quando o indivíduo entra por esse caminho, né, que é seja bem-vinda, Rafael. Quando o indivíduo ele entra por esse caminho, que tem que ter alguma coisa fora para que eu realmente esteja satisfeito, né? Eu entro num mecanismo de começar a procurar a minha alegria, a minha felicidade em coisas e objetos e pessoas fora, né? Eu entro nesse movimento. E esse movimento, pessoal, ele é um movimento que por mais que a gente ache que um dia ele vai acabar, ele não vai acabar, né? Sinto informar isso, mas ele é um movimento que ele retroalimenta um ciclo infinito de insatisfatoriedades, né? A pessoa nunca fica satisfeita. Então hoje eu acho que eu vou ser mais feliz e satisfeito e contente com determinada coisa, aí amanhã aquela coisa é conquistada e daqui a pouco passa um tempo aquilo não faz mais sentido, né? Nesse momento, eu acho interessante a gente pensar por que, que as coisas também perdem um sentido. Aí existe um princípio que está por trás disso que a gente chama de impermanência, né? As coisas são impermanentes. Hoje talvez faça sentido a leitura de um determinado livro. Daqui a um tempo, não é que o livro não tenha sutilidade, mas na sua caminhada ele já deu o recado que ele precisava, né? Hoje faz sentido um relacionamento com determinada pessoa. Talvez daqui a um tempo não faça mais, né, uma filosofia, um estudo, um caminho trilhado, né? Então é importante que a gente entenda que existe esses ciclos de insatisfatoriedade, porque as experiências que a gente vai vivenciando, elas são impermanentes. Não tem nada aqui na nossa experiência material que é permanente. Aquela frase que a raiz do sofrimento humano é tornar experiências impermanentes em experiências permanentes, ela é a base da construção do nosso sofrimento. Por isso que quando, Rafael, hoje eu estou estudando sobre Santosha, contentamento. Por isso que o contrário de contentamento, quando a gente sempre tem essa visão de progresso, mas um progresso exterior, né? Que algo, que a minha felicidade, a minha satisfação, ela está em alguma coisa externa, é por isso que a gente sempre cai numa armadilha, né? Porque aquilo que eu nutro como uma coisa que vai me trazer felicidade, daqui a um tempo eu vejo que não foi isso, né? Por por esse caminho, a gente vê a humanidade caminhando, né? Sempre com sonhos de uma felicidade no futuro, de uma satisfação no futuro, e passar a vida lutando, 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 e no final a tal da felicidade, esse estado de ananda, né? Esse estado de bem-aventurança nunca chega. Eu acho muito bom a gente olhar para exemplos, né? Bons exemplos assim, por exemplo, tem um ator americano, né, vocês conhecem ele, o Jim Carrey, ele sempre fala uma frase que virou até não sei se fala se é um meme isso, ele fala assim, né, como eu gostaria que todos fossem ricos e famosos o mais rápido possível para perceber o quanto isso tudo é ilusão, né? Então, nesse sentido, né, a intenção, a motivação, encontrando o contentamento, a alegria nessas experiências perecíveis, impermanentes, elas só vão levar a nós a ciclos de insatisfatoriedade. E aí, então, nesse sentido, como é que entra o contrário, né? Como que entra
Como que entra quando a gente faz um movimento contrário disso? Que aí nós estamos falando de contentamento, satisfação, de não desejar, de não desgostar, de não querer mais nada. Como é que entra isso? A primeira coisa que eu queria desmistificar é não entender contentamento, santosha, como uma instância, né, uma operação da mente onde essa mente não realiza nada. Como eu falei, a pessoa não significa que ela vai ficar vegetativa, né? A pessoa ela tem um corpo mora em algum lugar, para morar nesse lugar você paga contas, talvez esse corpo vai precisar, igual que é o de um celular, vai precisar de um carro para se deslocar, etc. A questão que muda é assim, é a sua motivação por trás das suas conquistas e a forma como você se relaciona com essas conquistas. Essa é uma diferença muito básica, né, de santosha para uma visão de progresso materialista, onde eu acho que a felicidade está em alguma coisa, né? Quando o yogi ele pratica a instância de santosha, de contentamento, seja bem-vindo, Elcio. Quando o yogi ele pratica nessa instância, né, de santosha, as coisas já mudam, o olhar sobre a experiência ela já muda bastante. Vou dar um exemplo. Quando você está trabalhando o contentamento, você não lida, é um treino, né, pessoal? Não é assim porque eu aprendi, eu tive uma aula de santosha, que hoje eu vou viver em profundo contentamento com todas as situações à minha volta. Não, isso é uma coisa que você vai aprender a cultivar. A gente, ao longo da vida, né, vão tendo várias experiências que vão mostrando expectativas, frustrações, não satisfação com a coisa como que está, como ela acontece, né? O contentamento, a gente vai trabalhando ele de maneiras muito sutis. Por exemplo, eu posso estar num estado de aprender a ter um contentamento, uma satisfação, olhando a minha realidade, como ela se apresenta, com as oportunidades, com as limitações. Por quê? Pessoal, não sei o que aconteceu, ou encerrou a transmissão, mas aí eu abri outro, ok? Então, vou retomando. Em Santosha, a gente vai lidando, aprendendo a lidar, né? Começando a ver as oportunidades que a gente vai tendo, a forma como a vida vai se apresentando, né? E as ações que a gente também faz, e o que isso cria de possibilidade ou não. Mas independente do quão as coisas sejam da forma como você gostaria que fosse, ou que se realizasse da maneira como você pensava que fosse, né? Ou quão elas dão certas ou não. Por isso, o quanto você desgosta ou gosta, né, da situação, o yoga ele pratica ali o contentamento pela simples experiência de ser, né? Pela simples experiência de estar, né, presente. Eu estou aqui, eu estou fazendo o que é possível, né? Nesse sentido, essa prática de santosha ela é muito importante, porque vai fazendo com que o indivíduo, ele, independente de como as situações se apresentam, ele parte desse lugar de base fundamental de satisfação, de alegria. Ele não espera que aconteça algo para que ele se sinta realizado, entende? Mas isso não significa que ele não realize coisas. Esse que é o ponto que eu estou querendo colocar, que isso precisa ficar muito claro, né? Então, essa autoobservância, né, do yogi, essa autoobservância do yogi,
ela, como que eu posso falar? Ela, ela vai colocando o yogi numa dimensão, num lugar cada vez mais de entender que ele não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis para que isso traga felicidade para ele. E aí esse indivíduo, como toda pessoa aqui nesse planeta, essa pessoa faz alguma coisa, né? E nesse alguma coisa ela continua se manifestando. E se isso vai dar os resultados ou não, não importa. Ela vai fazer aquilo que é mais lustro para aquilo que ela acredita, né? Que precisa ser feito, né? É, então, assim, na instância de Santosha vai mudando a forma de relacionar com as coisas, né? Igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pessoal assim. A primeira vez que eu tive a experiência de ter que comprar um carro, era uma experiência nova, né? Eu tinha ali aquela situação, né, que precisava, já estava precisando, por causa de, principalmente até de trabalho, e no momento, né, de comprar, eu lembro que a forma como me era abordado, né? Ah, agora você está com um carro, agora é isso, agora é aquilo outro, agora você vai ver como é que é bom, eu via muitas análises e observações que eram feitas de colocar realmente o carro num lugar que não era o lugar dele, né? O carro como um símbolo de poder, como um símbolo de status, como um símbolo de sexualidade, etc. Eu entendo, como eu já falei aqui em vários vídeos, que dentro de uma cultura que se devota, que eu falo que a nossa cultura materialista ela é devota, mas de matéria, dinheiro, poder, status, é claro que um carro, uma casa e vários outros objetos vão simbolizar, né, objetos de devoção para essa cultura materialista hedonista, né? Mas no sentido, falando dentro de um aspecto mais amplo, né, eu percebi que atribuíam-se valores à experiência do ter um objeto, que era o carro, de uma maneira distorcida da experiência. Mas que isso? Então, só retomando, eu não sei, hoje parece que está caindo, né? Parece, não está caindo várias vezes a conexão da transmissão ao vivo. Então, nesse sentido, né, existia ali então uma deturpação sobre o que é aquele objeto. E aí, nesse momento, eu vejo a importância de Santosha, né, de a gente realmente encontrar um contentamento intrínseco, genuíno, independente das circunstâncias como elas se apresentam, para que você realmente comece a ver os objetos, as experiências na sua verdadeira forma, né? Então, por exemplo, quando você começa a ver pelo olhar de Santosha, do contentamento, você começa a entender que você pode ter as coisas, mas que as coisas não podem te ter, né? Quando eu tenho uma coisa e eu deixo ela me ter, eu construo uma relação de apego, de desejo. Como é colocado até no budismo tibetano, né, os apegos, os desejos, são como venenos mentais. Né? Isso vai fazendo com que você vai ficando numa instância de mente não purificada. E justamente os niyamas, eles são essas auto-observâncias para criar essa base para a gente conseguir praticar a nossa espiritualidade, né? Então, nesse sentido, Santosha acaba nos prevenindo, né? Vamos colocar assim. Eu vou entrar agora especificamente no Sutra 2.42 do Patanjali, onde ele vai falar sobre Santosha, ok? E aí eu vou fazer uns comentários. Ele começa assim, ó. Pelo contentamento, a suprema alegria é obtida. Alegria Ananda, né?
Contentamento santosha é uma das observâncias, niyamas. Não envolve gostar nem desgostar. Acontece quando se é simplesmente si mesmo. Esse primeiro ponto aqui, pessoal, eu queria colocar, acontece quando se é simplesmente, santosha, contentamento, a prática do contentamento, né, que nós vamos até fazer no final dessa aula, a prática do contentamento, ela tem uma capacidade muito grande de nos colocar no aqui e agora, no presente agora, né, nesse eterno presente, né. Eu já falei muito aqui, mas é importante sempre lembrar, uma das coisas fundamentais, né, na nossa prática espiritual é estar aqui, extremamente presente, em cada ação, em cada gesto. Boa parte das construções mentais de sofrimento nossa é porque a gente perde a nossa ausência, a gente perde a nossa presença e a nossa mente fica muito ausente, né? Apego, sofrimento, culpa, preocupação, ansiedade, são coisas que o tempo inteiramente ou ela está divagando no futuro, ou futuro próximo, ou ela está divagando no passado. E ela sempre perde aqui. Por isso que o estudo do contentamento, que não tem a ver com conformismo, para quem chegou agora, para quem depois for ver as lives, são lugares radicalmente diferentes. Né? Quando a gente está trabalhando na instância de santosha, de contentamento, você aprende a encontrar alegria, satisfação, né, felicidade nas experiências simplesmente como elas se apresentam. Né? E o yogi, o praticante, ele vai entrando num estado cada vez mais de aprender a estar aqui. Né? Ele fica aqui, independente das condições. Né? E isso ele vai conseguindo galgar em tudo, em todas as formas de relacionamento, em todas as formas diante de expectativas, diante de frustrações, diante de conquistas, diante de derrotas. Né? Na verdade, no estado de contentamento, não vai existindo mais isso. Né? Vai existindo apenas uma presença, né? E o indivíduo, por mais que ele faça coisas no mundo, independente de elas darem certas ou não, ele sabe que a felicidade verdadeira ele está presente, ele está aqui com ele, com ela, né? E mantém esse estado. Né? A partir dali, ele realmente vai descortinando essas ilusões de a gente achar que as nossas felicidades estão em experiências impermanentes, né? Em coisas, pessoas, etc. É sempre bom lembrar que todas as vezes quando a gente faz meditação, nós estamos, quando a gente está praticando dhyana, meditação, dharana, concentração, a gente sempre está numa instância, né, de estar trabalhando essa presentificação. Por isso, o foco na respiração, ou atenção num ponto, né, é para a gente aprender a estar aqui. Né? E aí Patanjali continua. A natureza do nosso ser é a alegria absoluta, Ananda. Não há nada a fazer, senão apreciá-la ou observá-la. Né? Quando a gente fala, né, que a palavra yoga é a união da minha natureza impermanente com a minha natureza, a união da natureza impermanente com a da natureza impermanente, contrário, é a união da minha natureza impermanente, o corpo, que é perecível, com a minha natureza divina, absoluta, que é permanente. Né? Quando a gente fala que yoga é isso, tem que entender que existe um manual de instruções, existem práticas que levam a esse despertar e esse estado de conscientização da natureza divina. Né? Isso é importante, a gente sempre está lembrando. Para que a gente realmente veja que existe uma base fundamental que a tudo permeia, como se ela fosse estática, que é essa natureza absoluta, a gente vai ter que fazer um exercício para observá-la e perceber a sua realidade, a sua natureza. O grande lance que eu vejo que nós, a maioria de nós não paramos. A gente fica em processos incessantes
de operações de mente, o tempo inteiro buscando coisas e muitas vezes nem sabendo por que a gente está fazendo aquele movimento, né? Quando a gente realmente começa a entrar em contato com essa nossa natureza, desse nosso ser, a gente começa a perceber que existem condições intrínsecas, né, naturais, essas condições como a alegria absoluta, a compaixão, o amor, o contentamento, a essas virtudes, né, como por exemplo os yamas e os niyamas. É como se isso tudo sempre existiu em algum lugar dentro de nós. Só acontece que a nossa mente tão agitada nunca parou para olhar para isso. E aí começa a entender um sentido Peraí que o vídeo pausou, pessoal. Aí, voltando, começa a entender um sentido porque que essas frases como aí não há nada a fazer se não apreciar e observá-lo, né? Essa nossa natureza fundamental, a importância é que a gente apenas aprenda a entrar em contato com ela. E aí a gente entende que isso é intrínseco, né? Por isso, Santosha, né, que é o nosso tema, Santosha é um elemento fundamental para a gente entender. Bem-vinda, Solange. Santosha é um elemento fundamental para a gente entender essa base que sustenta. Se a gente não tem, isso que para mim é a grande sacada, assim, se a gente não tem na nossa prática Santosha alicerçando, não tem o contentamento, se a gente não tem alegria, se a gente não encontra essa satisfação dentro de nós mesmos, se a gente não tem essas bases operando, é muito comum que a gente se disperse, né? Que a gente vá, de alguma forma, procurar isso, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que os yamas e os niyamas, né, as práticas estão o tempo inteiro nos convidando a olhar para essa condição intrínseca. E para isso, existem formas de você acessar isso. Santosha é uma delas, né? Quando a pessoa começa a realmente perceber, se ela pelo menos se dá o benefício da dúvida, como uma hipótese, que não há nada para procurar, né? Por mais que você está no mundo, que você opera no mundo, que você trabalha no mundo, que você faz coisas no mundo, que você precisa resolver coisas no mundo, pela vida prática da matéria, mas mesmo quando você começa a olhar que para além disso, que só nessa instância seria uma ilusão da sua verdadeira natureza, e que para além disso existe uma natureza bem mais profunda, né, que é a sua verdadeira natureza, já muda a sua forma de relacionar com as coisas, né? Você já passa a olhar para as coisas numa outra instância, né? Você já passa a entender que essa satisfação intrínseca, né, de santosha, de contentamento, ela é uma porta, ela é um alicerce para que você consiga, em algum nível, entrar num estado de satisfação natural e, a partir disso, conseguir, na sua prática, ir entrando em contato com essa sua natureza mais profunda. Eu entendo, pessoal, que quando a gente fala assim, igual ontem eu falei sobre Shausha, sobre a pureza, hoje eu estou falando sobre contentamento, já falei sobre a não violência, já falei sobre a não ganância, o não roubar. Quando a gente começar a entender que isso tudo é como se fosse uma base para estabilizar a nossa mente, de que dessas ilusões que a gente tem que achar que as nossas felicidades e satisfação estão nas experiências externas, quando a gente começa a entender que as experiências internas são só coisas de ordem objetiva para que a gente resolva e que seja necessário, né, porque a gente dá cargo da nossa vida material biológica, mas que a nossa condição intrínseca não é essa, vai ficando mais claro o porquê do silenciar, o porquê do meditar,
um porquê de olhar para dentro, né? E o que eu acho bonito disso tudo é que a gente vai começando a identificar do real para o ilusório, né? Por exemplo, com Santosha, com o estudo de Santosha, do contentamento, eu começo a perceber que eu não tenho que ficar procurando felicidade em objetos materiais. Eu não tenho que ficar procurando felicidade em pessoas. Eu não tenho que procurar felicidade em sucesso, em resultado. Eu, por exemplo, eu acho muito interessante essa experiência aqui das lives, porque ficam pessoas entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo. Independente quem fica, quem sai, eu só faço aquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, né? Você entra num lugar de doar, de ofertar. Não importa qual é o resultado. O importa é de qual lugar que eu faço isso. Então, o Santosha vai construindo, né, uma base, no meu ponto de vista, muito forte para você aprender a encontrar alegria e satisfação no simplesmente estar aqui. Como eu falei antes, nós não vamos deixar de fazer as coisas na vida material. Nós temos um corpo, a gente tem que zelar por esse corpo. Nós moramos numa casa, a gente tem que zelar por isso, e etc. Mas você não alimenta a ilusão que é as condições serem do seu jeito e que elas realizem da sua forma, que isso vai te trazer alegria e felicidade. Isso, pessoal, é um grande pulo do gato, para quem for ver depois essa aula, isso é um grande pulo do gato, porque você não transforma a sua vida, a sua felicidade em condicionalidades. Você pode estar em contentamento, em satisfação, mesmo quando uma coisa sua é frustrada, ela não dá certo. E aí, quando dá super certo, você tem a lucidez de entender que tudo é impermanente, né? Uma das coisas para mim que faz mais sentido perceber a importância de praticar contentamento é entender que as coisas na nossa vida são impermanentes. Nada dura para sempre aqui, né? Tudo aqui um dia nasce, cresce e morre, né? Qualquer coisa, de pessoas, animais, objetos materiais, a plantas, etc. Tudo aqui está num ciclo transitório de impermanentes. Se a gente, como eu sempre falo isso, se a gente torna essas experiências permanentes, a gente sofre, porque a gente apega a uma coisa que vai acabar, né? E o interessante é que acaba, como eu já falei antes, até mesmo aquilo que às vezes está na sua frente. Por exemplo, você tem um olhar sobre uma determinada coisa ou pessoa. Chega um momento que aquilo não faz mais sentido. É a própria impermanência operando também, né? Tem vezes que são por outros motivos, que tem que ser investigados também. Vou continuar mais um pouquinho no Patanjali e eu já estou fechando. O contentamento é uma postura interna que implica harmonia, deleite em si mesmo, não é num sentido hedonista não, viu pessoal, egoísta, estou deleitando comigo mesmo, é um deleite no sentido de uma satisfação, uma alegria genuína de ser, né? E amor interno, e na qual se está imperturbável em relação às dificuldades ao redor de si, né? O fato de a sentirmos ou não depende da abertura que temos diante dele, né? Essa coisa, né, de estar imperturbável diante das situações ao redor de si, isso é muito interessante, porque se não tem vitória e derrota para esse praticante, o que vai perturbar? Se não tem aquilo que se não tem aquilo que é bom e ruim, o que perturba para essa pessoa? Esses assuntos, pessoal, eles são mais profundos, né? A gente entender que aí, assim, quando a gente fala assim, não é bom e ruim, aí a pessoa fala assim, Michel, mas a pessoa então matar o outro com requintes de crueldade não é bom nem ruim? Vamos tomar bem cuidado com essas interpretações, senão a gente pensa que um praticante é uma pessoa indiferente, que não tem compaixão por ninguém e está no famoso foda-se, assim, né, para tudo. Não é bem por aí não, viu, pessoal? É muito mais o estado da mente do ser diante das experiências satisfatórias ou perturbadoras. Por exemplo, quando você trabalha com Santosha, contentamento, pode nascer também um aprendizado da compaixão, né? A compaixão
ela tem uma capacidade, não é o tema que eu vou falar hoje, mas eu vou só fazer um link. A compaixão, ela, como o Dalai Lama fala, a compaixão é o vento que tira as nuvens da nossa ignorância, né? A compaixão, ela é uma capacidade de ver de uma maneira muito amorosa para os seres, né? Por exemplo, às vezes a gente vê uma experiência de brutal violência, que obviamente a gente não aprova, né? A yoga trabalha com a ahimsa, a não violência, né? Por isso o vegetarianismo, o veganismo também. Mas aí, por exemplo, uma experiência de extrema violência, aí as pessoas vão, né? Essa pessoa tem que ser assassinada, tem que prender, tem que matar e tal. Eu entendo, né, que em muitos contextos a pessoa tem que estar isolada mesmo, porque ela não está num estado de consciência, né, para conseguir viver em sociedade, etc. Né? Agora, por exemplo, num estado de compaixão, muitas pessoas que às vezes só vê a pessoa como perpetrador, no estado compassivo, talvez uma pessoa consiga olhar para a verdadeira realidade daquele indivíduo e entender qual que é a história que está por trás da história que fez com que esse indivíduo chegasse a cometer tais atos. Esse é um exercício, pessoal, que eu recomendo muito. Antes de a gente sair julgando todo mundo aí, tacando pedra, nesses ciclos incessantes de raiva e ódio que a gente vem observando no Brasil, né? Nós estamos passando pela quarentena, mas continua essas dualidades aí, né? De ódio, ódio a governos, ódio a presidente, ódio a não sei quem, independente, né? Mesmo não aprovando também as ações, não é isso, não é uma questão aqui de concordar, mas entender que os ciclos de ódio eles só vão se retroalimentando e a gente nunca chega num lugar onde a gente consegue cultivar um olho, como se diz na constelação familiar, um olhar bom para o outro, né? E esse olhar bom é um olhar que traz benefícios, né? Quando uma mente compassiva ela desperta, ela consegue ver a história por trás da história das coisas. Quando a gente começa a entender a história dos nossos parentes, a história das pessoas à nossa volta, ao invés de a gente fazer o exercício do julgamento, que é muito fácil, né? Só chegar e falar, outro é inadequado e blá blá blá, mas se a gente se dá um pouquinho do benefício da dúvida e do trabalho de olhar para a história do outro, a gente vai ver o quanto que a gente consegue se compadecer mais com as histórias, né? E a gente vai entendendo por que talvez a pessoa está naquele momento. Isso significa então que eu vou concordar e vou aplaudir uma conduta de tamanha violência? Claro que não, pessoal. Mas eu vou conseguir olhar para o ser e talvez ver ele num ângulo de ter uma visão mais ampla e quem sabe até uma solução para ajudar, né? Então eu vou entendendo que, voltando em Santosha, né? Quando tem esse estado de contentamento, você vai entendendo por que vai diminuindo as dificuldades ao redor. O indivíduo ele parte de um ponto, né, e esse ponto sempre é um jeito na visão de mudar. Eu gosto muito de uma fala do Lama Santen, que ele vai falando assim, a gente vai fazendo as práticas, os ensinamentos, além de a gente ampliando a visão da vida, a gente vai mudando o foco, a gente vai mudando o ângulo, né? E nesse ângulo a gente passa a enxergar de uma maneira muito diferente as coisas e no sentido mais positivas, né? Quando o indivíduo ele vai mudando esse foco, né, pelo contentamento, por Santosha, ele vai percebendo que, primeiro que ele vai percebendo as ilusões que ele cria, né, achando que vai ser mais feliz com uma determinada coisa e outra. Isso vai aplacando muitos desejos e apegos ilusórios, né? Vai aplacando essa ilusão de que eu vou ter que essa felicidade, esse contentamento vai vir por alguma coisa e alguém. E aí isso vai trazendo realmente um estado de mais inteireza, um estado de uma visão mais, até mesmo mais realista sobre as experiências que se apresentam. Eu não sei se vocês estavam aí na parte que eu estava explicando sobre uma experiência pessoal, você vai vendo a verdadeira função das coisas. Por exemplo, a nossa cultura hedonista, capitalista, materialista,
ela é muito devota a poder, né? A dinheiro, a status, sexualidade. E nessa cultura, objetos materiais acabam virando símbolos, né, dessa cultura, desse poder. Um praticante que cultiva santosha, ao ele ter o seu próprio carro, um próprio objeto, que é um objeto que às vezes é difícil de ser conquistado, ele se relaciona com esse objeto da verdadeira forma que esse objeto tem. Por exemplo, o carro para a pessoa passa a ser um veículo de transporte e não o carro ser ela, né? Tipo assim, eu tenho o carro, mas eu não deixo o carro me ter, né? É nesse sentido. É, eu tô finalizando a parte dos ensinamentos de Santosha. Eu vou dar o comando agora de qual vai ser a meditação, né? Eu vou explicar a prática que a gente vai fazer e aí a gente já vai em seguida entrar na prática de meditação, né? A gente faz ela até, a gente vai até 8h20, 8h25, né? 8h30 no máximo. Essa prática é uma prática que o Satchitananda propõe nos sutras, né, do Patanjali, que ele fala assim: compartilhe seu contentamento e sua alegria com os outros, mas não o descontentamento. Pratique ver o melhor nos outros, mas não nas suas faltas, né? Praticar ver o melhor nos outros e não nas suas faltas não significa que você não esteja lúcido, lúcida das inadequações do outro, mas perceber que o outro também tem qualidades, né? Aprender a alegrar com a alegria do outro. Tudo isso é muito importante, né? Então, pessoal, olha só, a prática de hoje vai ser uma meditação bastante reflexiva, onde vocês vão, eu sempre recomendo que a gente simplesmente respire pelas narinas, nunca pela boca, respirações lentas, longas e profundas, né? Respira uns 5 minutos, né, de olhos fechados. Acabou a respiração, sentado ou no chão, né, na posição de sentar, de meditar, com as pernas cruzadas. Se a coluna dói, pode fazer sentado na cadeira. É, a gente deixa as mãos apoiadas sobre os joelhos. Que porra que tá isso aqui hoje? Pessoal, hoje eu estou tendo muitas dificuldades aqui com a transmissão, porque tá caindo, né? Mas enfim, eu vou dar só um tempinho para vocês entrarem de novo e vou continuar explicando a prática, ok? Solange, a minha conexão caiu, tá? E e aí eu tive que abrir de novo. Eu já estou entrando na meditação, tá bom? Só um detalhe que eu estava comentando, estava explicando, né, para quem estava, parece que tinha uma outra moça também ao vivo. Eu estava explicando, né, a postura para sentar, no caso você já está careca de saber, né, Solange? A gente vai fazer a meditação de pensar, contemplar e repousar sobre essas colocações do Satchitananda, né, de compartilhe seu contentamento e sua alegria com os outros,
mas não o descontentamento. Pratique ver o melhor nos outros, mas não suas faltas. Então, assim, a gente vai pensar, essa na verdade é bem já contemplar mesmo. Já vai observando na sua experiência onde que você compartilha o seu contentamento, onde você não compartilha, os motivos por não compartilhar. Observe os momentos que você conseguiu ver o melhor do outro ou que ficou vendo só a sua falta, por qual motivo você agiu dessa forma, e depois solta, né? Deixa o tema do contentamento, Santosha, né, como uma base para a prática, tá bom? Então, boa prática para a gente, né? Daqui a pouco a gente volta. Om Kriyam Babaji Namah